Antes de começarmos a história, deixe um comentário e nos diga de que cidade você está assistindo. E não se esqueça de avaliar a história de 0 a 10 no final. Aproveite a história. As luzes fluorescentes do Hospital St. Catherine zumbiam sua melodia monótona de sempre, lançando um brilho estéril sobre os corredores brancos e imaculados. A enfermeira Sarah Mitchell correu pelo corredor, seus tênis rangendo contra o piso de lenóleo polido a cada passo apressado. Seu rabo de cavalo loiro balançava atrás dela como um pêndulo, marcando os segundos de sua existência perpetuamente tardia. Em seus braços, ela equilibrava uma pilha de prontuários de pacientes que ameaçavam cair a qualquer momento, assim como sua compostura naquela manhã de quarta-feira particularmente caótica. Sarah era enfermeira há exatamente 3 meses, um fato que a enchia de orgulho e terror em igual medida. Recém-saída da faculdade de enfermagem, ela conseguiu um emprego em um dos hospitais particulares mais prestigiados de Manhattan, um lugar onde os ricos vinham para se recuperar em suítes luxuosas que mais pareciam quartos de hotel 5 estrelas do que instalações médicas. Os pisos de mármore, as obras de arte originais penduradas nas paredes, o silêncio silencioso do dinheiro que permeava cada canto, tudo ainda a intimidava. Ela era uma garota de uma pequena cidade em Ohio, onde o hospital local tinha pisos de lenóleo com marcas de desgaste e máquinas de venda automática que só funcionavam metade do tempo. Mitchell. A voz aguda da enfermeira-chefe Barbara Chen cortou seus pensamentos como um bisturi. Sarah parou derrapando, quase derrubando seus arquivos. Bárbara ficou de braços cruzados, seus olhos escuros avaliando Sarah com a intensidade de um falcão avistando uma presa. Aos 45 anos, Bárbara comandava o andar VIP com precisão militar e tinha pouca paciência para erros. Sim, enfermeira Chen. Sarah endireitou a coluna, tentando projetar uma competência que não sentia. O quarto 405 precisa de um banho de leito. O paciente tinha acabado de sair da cirurgia ontem e ainda não consegue lidar com isso sozinho. Você consegue lidar com isso ou preciso mandar alguém mais experiente? As palavras feriram, mas Sarah manteve a expressão neutra. Ela vinha recebendo essas pequenas cutucadas há semanas, lembretes sutis de que ela era a mais nova, a mais jovem, a mais propensa a cometer erros. Eu consigo lidar com isso, disse ela com firmeza, encontrando o olhar de Bárbara. Ótimo. Os suprimentos já estão na sala. O nome do paciente é Michael Harrison, 32 anos, apendicectomia. Ele ainda deve estar bastante grogue da anestesia, então deve ser simples. Não demore muito. Estamos com falta de pessoal hoje. Bárbara girou nos calcanhares e saiu marchando, deixando Sarah parada no corredor com o coração martelando contra as costelas. Um banho de leito. Ela já havia feito dezenas durante seu treinamento, praticado em manequins e supervisionado pacientes reais sob o olhar atento de seus instrutores. Ela conseguiria fazer isso. Era um cuidado básico de enfermagem. Nada complicado. Apenas manter a dignidade do paciente, trabalhar com eficiência e tudo ficaria bem. Sarah depositou seus arquivos na enfermaria e pegou o carrinho de suprimentos, levando-o em direção ao quarto 405. As suítes VIP ficavam na ala leste, onde janelas do chão ao teto ofereciam vistas deslumbrantes do Central Park. Os quartos ali eram enormes, cada um equipado com uma televisão de tela plana, um sofá macio para visitas e comodidades que faziam o minúsculo apartamento de Sarah parecer um armário de vassouras em comparação. Ela parou do lado de fora do quarto 405, respirando fundo para se concentrar. Pela pequena janela da porta, ela podia ver uma figura deitada na cama do hospital, imóvel e silenciosa. O prontuário pendurado na porta confirmava. Michael Harrison, apendicectomia, pós-operatório, 1º dia. Ela bateu suavemente, mas não houve resposta. O paciente ainda devia estar dormindo, o que na verdade facilitava seu trabalho. Sarah empurrou a porta o mais silenciosamente possível e empurrou seu carrinho para dentro. O quarto estava escuro, as cortinas parcialmente fechadas para bloquear a forte luz do sol da manhã.
Ela conseguia distinguir a silhueta do paciente sob os cobertores, cabelos escuros contra o travesseiro branco, o rosto virado para longe da porta. Movendo-se com o silêncio de quem já praticava, Sara posicionou seus suprimentos, encheu uma bacia com água morna e reuniu as toalhas e panos de rosto de que precisaria. Suas mãos se moveram com a rotina familiar, e ela sentiu o nervosismo começar a diminuir. Era apenas mais uma tarefa, apenas mais um paciente. Ela podia fazer isso de olhos fechados. Senhora Harrison, sussurrou ela suavemente, aproximando-se da cama. Estou aqui para ajudá-lo com o seu banho. O senhor provavelmente ainda está meio distraído, então relaxe e deixe-me cuidar de tudo. Nenhuma resposta. A respiração do paciente era profunda e regular, claramente ainda sob o forte efeito da medicação para a dor. Perfeito. Sara diminuiu ainda mais as luzes e começou seu trabalho, começando pelo rosto e pescoço do paciente, com cuidado e delicadeza. O homem não se mexeu, o que não era incomum. Pacientes pós-cirúrgicos frequentemente dormiam profundamente, especialmente nas primeiras 24 horas. Ela trabalhou metodicamente, profissionalmente, mantendo o lençol para preservar o pudor dele, como lhe fora ensinado, lavando seus braços, seu peito, tendo cuidado com o local da cirurgia. Seus movimentos eram eficientes, mas gentis, e ela se viu relaxando no ritmo do trabalho. Veja, pensou consigo mesma, eu consigo fazer isso. Sou uma enfermeira de verdade, fazendo coisas de enfermeira de verdade. Sem desastres, sem drama, apenas um bom atendimento ao paciente. Ela estava terminando com a parte superior do corpo dele, prestes a passar para as pernas, quando a porta se abriu com um estrondo que fez Sara pular tão forte que ela quase deixou cair a toalha na pia. Que diabos você pensa que está fazendo? A voz era feminina, estridente de indignação, acompanhada pelo clique de saltos caros no chão. Sara se virou e encontrou uma mulher na porta com o rosto contorcido de fúria. Ela estava vestida com roupas de grife, o cabelo escuro perfeitamente penteado e o dedo bem cuidado apontado para Sara como uma arma. Desculpe, só estou dando banho no Sr. Harrison. Ele está no posto. Aquele não é Michael Harrison, a mulher gritou. Atrás dela, Barbara Chan apareceu, o rosto pálido de horror. O estômago de Sara caiu para algum lugar perto dos pés. Ela se virou lentamente para o paciente na cama, olhando-o de verdade pela primeira vez. O homem se mexia agora, perturbado pela comoção, e ao virar o rosto em direção à luz, Sara sentiu o sangue sumir do rosto. Não se tratava de um paciente de 32 anos submetido à apendicectomia. Era um homem mais velho, provavelmente com quase 40 anos, com feições aristocráticas e marcantes, e um maxilar capaz de cortar vidro. Mesmo grogue e confuso, ele irradiava uma aura de poder que fazia o ar no quarto parecer carregado. "Onde estou?" murmurou, com a voz grave e áspera devido ao sono. "O que está acontecendo, Sr. Blackwell?" "Sinto muito mesmo." Bárbara correu para a frente, lançando a Sara um olhar que poderia derreter aço. Houve um erro terrível. Sara ficou paralisada, com a mente a mil. Blackwell. Por que aquele nome lhe soava familiar? E então a atingiu como um trem de carga. Alexander Blackwell. O Alexander Blackwell, bilionário da tecnologia, capitalista de risco, um dos mais jovens bilionários self-made do país. O rosto dele tinha aparecido na capa da Forbes no mês passado, e ela tinha acabado de dar um banho nele. O paciente errado. Ela tinha dado banho no paciente errado. O pior erro que uma enfermeira pode cometer. O tipo de erro que te leva à demissão, que te revê na licença, que te persegue pelo resto da carreira. Sara queria que o chão se abrisse e engolisse seu buraco. Oh, Deus! Sinto muito mesmo. Pensei, o número do quarto? Devo ter feito isso. Ela gaguejou, afastando-se da cama, o rosto ardendo de humilhação. Alexander Blackwell se levantou um pouco, estremecendo com o movimento. Seus olhos, de um azul acinzentado impressionante, focaram em Sara com uma intensidade que a fez querer desaparecer.
Você me deu um banho? Perguntou ele lentamente, como se tentasse processar a informação através da névoa da medicação que o estava tomando. Sinto muito, Sr. Blackwell. Bárbara interrompeu suavemente, sua máscara profissional firmemente no lugar, apesar do pânico que Sarah podia ver em seus olhos. Esta enfermeira cometeu um erro grave. Ela será disciplinada imediatamente e, claro, não haverá cobrança por nenhum dos seus cuidados durante a sua estadia. Também esperaremos. Alexander ergueu a mão, sem tirar os olhos do rosto de Sarah. Qual é o seu nome? Sarah engoliu em seco, a garganta subitamente seca. Sarah Mitchell, senhor. Há quanto tempo você é enfermeira, Sarah Mitchell? Seu tom não era de raiva, o que de alguma forma piorou a situação. Ela teria preferido raiva. Raiva que ela conseguia entender, pela qual podia se desculpar. Essa calma curiosidade a enervava. 3 meses, ela sussurrou, desejando poder, de alguma forma, voltar aos últimos 30 minutos de sua vida. Um fantasma de sorriso surgiu em seu rosto. 3 meses. E nesses 3 meses, quantos pacientes errados você deu banho? Nenhum. Quer dizer, esta é a primeira vez que eu sou tão cuidadosa. Normalmente o número do quarto devia estar errado no prontuário. Ou eu o li errado, ou ela estava balbuciando agora, as palavras se atropelando em seu desespero para explicar. Alexander se inclinou, recostou-se nos travesseiros, estudando-a com aqueles olhos penetrantes. A mulher que entrara primeiro, presumivelmente sua assistente, ou talvez sua namorada, estava por perto de braços cruzados, claramente esperando que ele desencadeasse o inferno na cabeça de Sarah. Sabe o que eu acho interessante? Alexander disse lentamente. Apesar desta situação um tanto incomum, você foi muito gentil e profissional. Mal acordei. Sarah piscou, sem saber se era um truque. Obrigada. Dito isso, sua voz ficou mais firme. Gostaria de saber como isso aconteceu. Estou neste hospital porque sofri um acidente de carro há 2 dias. Tenho 3 costelas quebradas, uma concussão e mais hematomas do que consigo contar. Estou pagando taxas premium por uma suíte privativa especificamente para evitar esse tipo de confusão. Bárbara deu um passo à frente novamente, seu rosto uma máscara de contrição. Sr. Blackwell, garanto que isso é altamente incomum. Temos protocolos em vigor para prevenir exatamente esse tipo de erro. Investigarei pessoalmente como isso aconteceu e garantirei que nunca mais aconteça. Garantir que você faça isso? A mulher que Sarah, sua assistente, decidiu. Explodiu. O senhor Blackwell poderia processar este hospital até a morte por essa violação de privacidade. Você tem alguma ideia de quem você acabou de violar? Chega, Vitória, disse Alexander suavemente, mas havia dureza por trás das palavras. Não vou processar ninguém. Acidentes acontecem. Ele se virou para Sarah, que ainda estava ali, parada como um cervo sob os faróis, rezando para que um desastre natural acabasse com seu sofrimento. No entanto, acho justo que, já que você me viu no meu momento mais vulnerável, nivelemos as coisas. O que você diz, enfermeira Mitchell? Como podemos consertar isso? Sarah não tinha ideia do que ele queria dizer, e pela expressão confusa de Bárbara, ela também não. Senhor, eu não. Vou pensar a respeito. Alexander a interrompeu, recostando-se nos travesseiros. Estão todos dispensados. Gostaria de descansar sozinha agora, sem nenhuma pessoa não autorizada me dando banho. Seu tom era leve, quase brincalhão, mas todos na sala sabiam que era uma dispensa. Bárbara agarrou o braço de Sarah com um aperto que certamente deixaria hematomas e praticamente a arrastou para fora da sala. Victoria a seguiu, seus saltos batendo em estacato raivoso no chão. No momento em que a porta se fechou atrás delas, Bárbara se virou para Sarah. Meu consultório agora. A caminhada até o consultório de Bárbara pareceu uma marcha fúnebre. Outras enfermeiras e membros da equipe os encaravam enquanto passavam, claramente sentindo que algo catastrófico havia acontecido. A mente de Sarah acelerou com as implicações.
Ela seria demitida, obviamente, provavelmente denunciada ao Conselho Estadual de Enfermagem. Sua carreira, mal iniciada, já estava acabada. Ela teria que voltar para Ohio, para a casa dos pais, para ser a garota que não conseguia se dar bem na cidade grande. Tudo porque ela leu errado o número de um quarto, pegou o prontuário errado ou, de alguma forma, cruzou tanto o fio que deu banho em um bilionário em vez de em uma apendicectomia. Paciente. O consultório de Bárbara era pequeno e eficiente, assim como a própria mulher. Ela gesticulou para que Sara se sentasse. Depois sentou-se atrás da mesa, entrelaçando os dedos e lançando a Sara um olhar que congelaria a lava. Explique, disse ela simplesmente. Sara respirou fundo, trêmula. Eu estava carregando os arquivos das rondas matinais e você me disse para cuidar do banho de leito do quarto 405. Michael Harrison, paciente com apendicectomia. Fui ao quarto 405. Verifiquei o nome na porta, dizia Harrison. E o paciente estava dormindo. Então eu... Você verificou a porta? Bárbara interrompeu. Sim, o prontuário na porta, dizia Harrison. A expressão de Bárbara mudou ligeiramente de pura fúria para algo mais próximo da confusão. Ela abriu algo em seu computador, digitando rapidamente. O quarto 405 é Michael Harrison. Alexander Blackwell está no quarto 504. O número atingiu Sara como um golpe físico. 504. Não 405. 504. Meu Deus! Sara respirou fundo. Fui para o andar errado. Peguei o elevador para o quarto 4 em vez do 5. Eu só presumi que nem pensei. Você não pensou? Bárbara repetiu com a voz fria. Nesta profissão, Sara, suposições matam pacientes. Você entende isso? Seu descuido poderia ter tido consequências graves. Foi um banho de leito, não medicação, Sara disse fracamente, e imediatamente se arrependeu quando os olhos de Bárbara brilharam. Hoje foi um banho de leito. Amanhã pode ser insulina administrada a um paciente não diabético. Na semana que vem pode ser confusão de tipos sanguíneos. O princípio é o mesmo. Você não verificou a identidade do seu paciente antes de prestar atendimento. Isso é básico em saúde. Mitchell, eles ensinam isso desde o primeiro dia. Sara sentiu lágrimas ardendo atrás dos olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Ela não choraria na frente de Bárbara Chen. Ela não lhe daria essa satisfação. Eu sei. Você tem razão. Eu errei e não há desculpa. Vou arrumar minhas coisas. Bárbara ficou em silêncio por um longo momento, estudando Sara com uma expressão impossível de ler. Finalmente, ela suspirou e um pouco da dureza deixou seu rosto. Você ainda não está demitida. A cabeça de Sara girou bruscamente para cima. O quê? Alexander Blackwell não apresentou queixa. Na verdade, o assistente dele acabou de ligar para dizer que solicitou especificamente que nenhuma ação disciplinar fosse tomada contra você. Aparentemente, ele acha a situação. Ela fez uma pausa consultando suas anotações. Engraçado. Engraçado? Sara repetiu, certa de que tinha ouvido errado. Engraçado, Bárbara confirmou, embora parecesse tão perplexa quanto Sara se sentia. No entanto, isso não significa que você está livre. Você está suspensa por 3 dias, sem vencimento, enquanto analisamos seu arquivo no incidente. Quando retornar, ficará em liberdade condicional por 6 meses. Qualquer outro erro e você está livre. Fui clara? Clara como cristal, Sara conseguiu dizer, alívio e humilhação fervilhando em seu peito. E Sara... A voz de Bárbara a interrompeu enquanto ela se levantava para sair. Verifique suas identidades de paciente todas as vezes. Não me importa se você acha que sabe quem eles são. Se você os viu 100 vezes, verifique todas as vezes. Sim, senhora. Sara saiu do consultório em alguns dias. Suspensa. Não demitida, mas suspensa. E tudo porque Alexander Blackwell, por razões que ela não conseguia nem imaginar, decidira não destruir sua carreira. Por quê? Que razão ele teria para ter misericórdia de uma enfermeira desastrada que cometera um erro tão flagrante?
ela pegou suas coisas no armário, ignorando os olhares curiosos dos colegas de trabalho, e foi até o elevador. Enquanto esperava, seu telefone vibrou com uma mensagem de sua colega de quarto perguntando como estava o trabalho. Sarah soltou uma risada que soou um pouco histérica, até mesmo para seus próprios ouvidos. Como estava indo o trabalho? Bem, ela havia dado banho em um bilionário por engano, sido suspensa e, de alguma forma, ainda tinha um emprego. Apenas mais um dia no paraíso. As portas do elevador se abriram e Sarah entrou, grata pela solidão momentânea. Mas assim que as portas começaram a se fechar, uma mão disparou, parando-as. Victoria, assistente de Alexander Blackwell, entrou no elevador, seus saltos de grife batendo no chão. Ela provavelmente estava na casa dos 30 anos, com o tipo de aparência elegante que vinha de estilistas pessoais e salões caros. Seu terno azul marinho estava impecavelmente cortado e seu cabelo escuro estava preso em um coque severo, que de alguma forma a fazia parecer profissional e intimidadora. Sarah se pressionou contra a parede do fundo do elevador, na esperança de ficar invisível. Não funcionou. Enfermeira Mitchell, disse Victoria friamente, apertando o botão do saguão. Precisamos conversar. Já fui suspensa, disse Sarah calmamente. Se o Sr. Blackwell quiser prestar queixa, ele deve entrar em contato com a administração do hospital. Os lábios perfeitamente pintados de Victoria se curvaram em algo que poderia ter sido um sorriso, se contivesse alguma cordialidade. O Sr. Blackwell não quer prestar queixa. Na verdade, ele acha o seu erro bastante divertido. Lá estava aquela palavra de novo. Divertido. Sarah sentiu as bochechas queimarem. Fico feliz que minha completa humilhação seja divertida para alguém. Não seja tão dramática. O tom de Victoria era ríspido. Você cometeu um erro. Sim, mas nenhum dano foi causado. Alexander, o Sr. Blackwell tem um senso de humor bastante singular. Ele aprecia a ironia. O elevador desceu em silêncio, por um momento antes de Victoria falar novamente. No entanto, eu queria falar com você pessoalmente, porque preciso garantir que você entenda a importância da discrição. Sarah levantou a cabeça bruscamente. Discrição? O Sr. Blackwell valoriza sua privacidade acima de quase tudo. O fato de você ter tido acesso a ele em um estado tão vulnerável, mesmo acidentalmente, significa que você o viu de uma forma que pouquíssimas pessoas viram. Preciso da sua garantia de que não falará com ninguém sobre este incidente, sem amigos, sem família, sem postagens em redes sociais. Nada. A ameaça era implícita, mas clara. Sarah endireitou a coluna. Eu nunca violaria a confidencialidade do paciente. Isso faz parte do meu juramento como enfermeira, e eu levo isso a sério, mesmo quando erro o número do quarto do paciente. Victoria a estudou por um longo momento, depois assentiu levemente. Ótimo, porque se algum detalhe deste incidente vazasse para a imprensa, saberíamos exatamente de onde veio, e a suspensão seria a menor das suas preocupações. O elevador chegou ao saguão, e Victoria saiu sem dizer mais nada, seus saltos batendo no chão de mármore. Sarah o seguiu mais lentamente, suas pernas parecendo gelatina. O ar outonal atingiu seu rosto quando ela saiu do hospital, fresco e revigorante, um forte contraste com a atmosfera sufocante lá dentro. Ela ficou parada na calçada por um momento, apenas respirando, tentando processar tudo o que tinha acontecido em menos de 2 horas. Seu telefone vibrou novamente. Desta vez, era sua mãe ligando. Sarah recusou a ligação. Ela não podia falar com a mãe naquele momento. Não conseguia explicar que quase tinha destruído sua carreira de enfermagem em tempo recorde. Sua mãe ficou tão orgulhosa quando conseguiu aquele emprego. Gabou-se para todos os vizinhos sobre sua filha trabalhar em um dos hospitais mais prestigiados de Manhattan. O que ela diria agora? Sarah caminhou até a estação de metrô, sua mente repassando cada momento do desastre. Como ela não percebeu que estava no andar errado? Os layouts eram idênticos, claro, mas havia números de andar por toda parte.
Ela estava tão focada em não se atrasar, em provar a Barbara Chen que conseguia lidar com tarefas básicas que ela tinha feito às pressas, sem fazer a verificação mais fundamental de todas: verificar a identidade de seus pacientes. Idiota, 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 murmurou para si mesma enquanto passava o cartão do metrô e passava pela catraca. A plataforma estava relativamente vazia àquela hora, com a maioria dos passageiros da manhã já em seus escritórios. Sarah estava sentada em um banco, olhando fixamente para os trilhos, pensando se deveria largar a enfermagem de vez e virar barista ou algo assim. Pelo menos, a pior coisa que ela poderia fazer era atrapalhar o pedido de café com leite de alguém. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Número desconhecido. Apesar de seu bom senso, ela o atendeu. Aqui é Alexander Blackwell. Peguei seu número na lista telefônica do hospital. Espero que não se importe. Queria ter certeza de que você estava bem. O que aconteceu não foi inteiramente culpa sua, e eu odiaria pensar que você está se culpando por isso. Sarah olhou para a mensagem, lendo-a 3 vezes para ter certeza de que não estava tendo alucinações. Alexander Blackwell, o bilionário, tinha acabado de enviar uma mensagem para ela para ter certeza de que ela estava bem. Isso tinha que ser algum tipo de piada. Ela digitou de volta com os dedos tremendo levemente. É você mesmo? A resposta veio quase imediatamente. E é. E antes que pergunte, sim, estou me sentindo bem. Um pouco dolorida, mas isso não tem nada a ver com sua excelente técnica de banho na cama. Muito profissional. Ele estava brincando com ela? Sarah não percebeu. Ela respondeu. Estou mortificada. Nunca cometi um erro como esse antes. Sinto muito. Pare de se desculpar. Essas coisas acontecem. Além disso, acho que o universo estava tentando me dizer alguma coisa. O que o universo poderia estar tentando te dizer por eu ter te dado banho acidentalmente? Sarah digitou. Depois hesitou antes de clicar em enviar. Isso foi muito casual? Ela deveria ser mais formal? Mas foi ele quem mandou a mensagem primeiro. Então ela enviou. Que preciso ser mais cuidadosa com quem confio. Você poderia ter sido qualquer pessoa. Poderia ter tido qualquer motivo. E eu estava completamente vulnerável. É um bom lembrete de que me acomodei demais, descuidei demais da minha própria segurança. A mensagem era inesperadamente séria, e Sarah não sabia como responder. Antes que ela pudesse formular uma resposta, outra mensagem chegou. Além disso, acho que o universo pode estar me dizendo que preciso relaxar. Minha assistente, Victoria, diz que sou muito tensa. Tomar banho acidentalmente de uma enfermeira nervosa é provavelmente a coisa mais espontânea que me aconteceu em anos. Sarah não conseguiu evitar um sorriso. Fico feliz que minha completa mortificação tenha lhe proporcionado uma lição de vida e entretenimento. Veja, já estou encontrando humor nisso. Você vai ficar bem, Sarah Mitchell. Não deixe isso abalar sua confiança. Você é uma boa enfermeira. Você só estava tendo uma manhã ruim. O trem do metrô chegou à estação com um guincho de freios e Sarah se levantou, o telefone ainda na mão. Ao embarcar no trem, ela digitou mais uma mensagem. Obrigada por não me fazer ser demitida. E obrigada por isso. Você não precisava me procurar. Ela se sentou e observou a cidade passar rapidamente enquanto o trem ganhava velocidade. Seu telefone vibrou mais uma vez. Eu sei que não precisava. Eu queria. E Sarah, esta não é a última vez que vamos conversar. Tenho a sensação de que você será muito importante na minha vida. Não me pergunte por quê. Eu simplesmente sei. Sarah ficou olhando para aquela mensagem durante todo o caminho para casa, com o coração batendo forte. O que ele quis dizer com aquilo? Estava apenas sendo gentil ou havia algo mais por trás daquelas palavras? Ela queria ignorar aquilo como o devaneio de um homem ainda tomando analgésicos, mas algo no tom dele, mesmo por mensagem, parecia deliberado, proposital. Quando voltou para o apartamento, sua colega de quarto, Jessica, já estava lá, trabalhando em casa, na pequena mesa da cozinha que haviam comprado em um brechó. Jessica ergueu os olhos do laptop,
Olhou para o rosto de Sarah e imediatamente fechou o computador. "O que aconteceu?" perguntou ela. "Você parece ter visto um fantasma ou cometido um assassinato. Por favor, me diga que não cometeu um assassinato." Sarah largou a bolsa no chão e desabou no sofá surrado. "Dei banho no paciente errado." Os olhos de Jéssica se arregalaram. "Você o quê?" perguntou ela. "Dei banho no paciente errado. Eu deveria dar banho de cama em um cara no 5º andar, mas fui para o 4º andar e acabei dando banho em uma pessoa completamente diferente. E era Alexander Blackwell, o bilionário, e fui suspensa." As palavras saíram de uma vez, todas juntas. Jéssica ficou em silêncio por um momento, processando. Então ela começou a rir. "Você deu banho no Alexander Blackwell?" "No Alexander Blackwell? No cara que estava na capa da Forbes? Aquele que parece ter sido esculpido por Michelangelo." "Não tem graça", protestou Sarah, embora pudesse sentir os próprios lábios se contraindo. "É um pouco engraçado", insistiu Jéssica. "Quer dizer, é terrível, obviamente. E sinto muito que você tenha sido suspensa, mas vamos lá. De todas as pessoas que você acidentalmente deu banho, escolheu um bilionário. Isso é quase impressionante em sua incorreção." Sarah pegou uma almofada e jogou em Jéssica, que se esquivou facilmente, ainda rindo. Apesar de tudo, Sarah sentiu a tensão em seus ombros começar a diminuir. Talvez fosse um pouco engraçado, de um jeito horrível, destruidor de carreira, com vontade de morrer de vergonha. "Ele me mandou mensagem", admitiu Sarah, pegando o celular. O riso de Jéssica parou abruptamente. "O quê?" "Me mostre agora mesmo." Sarah entregou o celular e Jéssica leu as mensagens, sua expressão mudando de descrença para intriga e, em seguida, para um sorriso cúmplice no qual Sarah não confiava nem um pouco. "Sarah Mitchell", disse Jéssica lentamente, pronunciando cada sílaba. "Este homem está flertando com você." "Ele não está." Sarah pegou o celular de volta. "Ele só está sendo legal porque se sente mal por eu ter sido suspensa por um erro honesto." Hã?" "E a parte sobre você ser importante na vida dele é só ele sendo legal." Jéssica ergueu uma sobrancelha. "Essa é uma frase, se é que já ouvi uma. E já ouvi muitas frases. Ele provavelmente ainda está tomando analgésicos. Ele não sabe o que está dizendo." Mas mesmo enquanto Sarah dizia isso, ela não estava totalmente convencida. Havia algo deliberado em suas mensagens. Algo que parecia menos um devaneio induzido por medicamentos e mais um interesse genuíno. "Certo", disse Jéssica, cética. "Bem, analgésico ou não, você precisa ter cuidado. Esse cara vale bilhões. Ele provavelmente tem uma namorada, uma esposa ou umas 5 namoradas. Caras ricos assim não namoram pessoas normais." "Eu não vou namorar com ele", protestou Sarah. "Nunca mais vou vê-lo. Ele vai sair do hospital, voltar para essa cobertura, mansão ou sei lá o quê, e esquecer que eu existo." "Se você diz." Jéssica voltou para o laptop, mas o sorriso em seu rosto sugeria que ela achava que Sarah estava sendo incrivelmente ingênua. Sarah foi para o quarto e trocou o uniforme hospitalar, tentando afastar todo o luto mortificante da cabeça. Ela teve 3 dias de suspensão. 3 dias para decidir se queria continuar sendo enfermeira. Talvez essa fosse a maneira do universo dizer a ela que ela não tinha vocação para aquilo. Talvez ela devesse voltar a estudar, tentar outra coisa, algo em que erros não envolvessem violar a privacidade do bilionário. Ela estava se acomodando na cama com um livro quando o telefone tocou. Número desconhecido novamente. Contra seu bom senso, ela atendeu. "Olá, Sarah Mitchell." A voz era masculina, profissional, não Alexander Blackwell. "Sim, aqui é James Chen. Sou o advogado pessoal do Sr. Blackwell. Ele queria que eu entrasse em contato com você sobre o incidente. Esta manhã." O estômago de Sarah revirou, tanto para nenhuma acusação formal. "Eu entendo", ela disse, tentando manter a voz firme. "Devo contratar um advogado?" "O quê?" "Não." "Não." James Chen pareceu surpreso. "Desculpe, eu deveria ter sido mais claro."
O Sr. Blackwell queria ter certeza de que você entendeu que ele não entrará com nenhuma ação legal contra você ou o hospital. Ele também solicitou que o hospital não tome nenhuma medida disciplinar além do que já foi feito. Ele foi bastante insistente sobre isso, na verdade. Sarah se endireitou. Ele o quê? Ele também me pediu para fornecer minhas informações de contato caso o hospital tente rescindir seu contrato de trabalho ou tomar qualquer outra medida. Se isso acontecer, estou autorizada a intervir em seu nome. Isso foi surreal. Por que ele faria isso? O Sr. Blackwell disse, e eu cito, porque todo mundo merece uma segunda chance, e qualquer pessoa que fica tão perturbada por um erro honesto é alguém que genuinamente se importa em fazer seu trabalho direito. Fim da citação. Sarah sentiu algo quente florescer em seu peito. Não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, senhorita. Mitchell. Só saiba que tem apoio se precisar. Enviarei meus dados de contato por e-mail. Tenha um bom dia. A linha caiu antes que Sarah pudesse responder. Ela olhou fixamente para o celular, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Alexander Blackwell não tinha apenas se recusado a prestar queixa. Ele tinha trabalhado ativamente para proteger o emprego dela. Ele tinha contratado seu advogado particular para garantir que ela estivesse bem. Por quê? Ela mal o conhecia. Na verdade, ela o conheceu possivelmente nas circunstâncias mais embaraçosas imagináveis. Nada disso fazia sentido. Os 3 dias seguintes passaram em um borrão estranho. Sarah tentou relaxar, tentou aproveitar seu tempo de folga inesperado, mas não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Ela se sobressaltava cada vez que seu celular vibrava, meio que esperando outra mensagem de Alexander, mas nada vinha. Ela se perguntava se ele tinha sido demitido, se ele tinha voltado à sua vida normal de reuniões de diretoria e negócios e qualquer outra coisa que os bilionários fazem com seu tempo. Na manhã em que deveria voltar ao trabalho, Sarah ficou 15 minutos em frente ao armário, tentando decidir o que vestir por baixo do uniforme, o que era ridículo, porque ninguém veria, mas de alguma forma parecia importante parecer arrumada, projetar uma confiança que ela não sentia totalmente. Você consegue, disse Jessica da porta, assustando-a. Você vai entrar lá, fazer seu trabalho perfeitamente e mostrar a Barbara Chen que não vai deixar um erro te definir. E se eu cometer outro erro? Sarah expressou seu medo mais profundo. Então você vai consertar e seguir em frente. É isso que os profissionais fazem. Você tem o direito de ser humana, Sarah. Você tem o direito de errar de vez em quando, desde que aprenda com isso. Jessica se aproximou e lhe deu um abraço rápido. Agora vá mostrar do que você é feita. A viagem de metrô até o hospital pareceu mais longa do que o normal, ou talvez fosse só a ansiedade de Sarah aumentando o tempo. Ela ficava ensaiando o que diria se as pessoas perguntassem sobre a suspensão, como ela lidaria com os inevitáveis sussurros e escadas. Mas quando ela entrou no andar, algo inesperado aconteceu. Nada. As pessoas a cumprimentaram normalmente, perguntaram se ela tinha aproveitado o tempo livre, conversaram sobre o tempo. Era como se o incidente nunca tivesse acontecido, ou mais provavelmente, como se todos tivessem sido avisados para não mencioná-lo. Barbara Chen esperava no posto de enfermagem, com a expressão neutra. Mitchell, bem-vinda de volta. Suas tarefas estão no quadro. E Mitchell. Sarah se preparou. Sim. Verifiquem 2 vezes os números dos seus quartos. Verifiquem 3 vezes. Verifiquem 4 vezes, se necessário. Sim, senhora. O dia transcorreu sem problemas. Sarah conferiu e rechecou cada tarefa, verificou a identidade de cada paciente pelo menos 2 vezes e cumpriu suas tarefas com cuidado meticuloso. Na hora do almoço estava exausta do esforço mental de ser hipervigilante, mas não havia cometido um único erro. Estava terminando suas anotações quando uma das outras enfermeiras se aproximou, uma mulher chamada Diana, que sempre fora simpática. Ei, Sarah, tenho uma entrega para você na recepção. Uma entrega para mim? Sarah não conseguia imaginar quem lhe enviaria algo no trabalho. Ela foi até a recepção,
onde a recepcionista lhe entregou um grande buquê de flores. Rosas, lírios, orquídeas, um arranjo que provavelmente custou mais do que o aluguel mensal de Sarah. O cartão anexo dizia: "Obrigada pelo banho. Foi o ponto alto da minha internação. Volte a salvar vidas, enfermeira Mitchell. Você é melhor nisso do que pensa. A.B." Sarah sentiu o rosto corar ao ler o cartão, guardando-o rapidamente no bolso antes que alguém pudesse ver. Ao seu redor, enfermeiras já cochichavam, esticando o pescoço para ver quem havia enviado um arranjo tão extravagante. "Admirador secreto", provocou Diana. "Algo assim", murmurou Sarah, levando as flores de volta para a enfermaria. Ela sentia o olhar de Bárbara sobre ela, avaliando-a, calculando. Mas a enfermeira-chefe não disse nada, apenas ergueu uma sobrancelha e voltou para seus prontuários. Sarah colocou as flores no balcão, incapaz de conter o pequeno sorriso que se formou em seus lábios. Alexander Blackwell definitivamente não se esqueceria dela. E apesar de todos os motivos lógicos para estar apavorada com esse fato, ela se viu torcendo para que seu telefone vibrasse com outra mensagem. Como se convocado por seus pensamentos, seu telefone vibrou no bolso. Ela o tirou discretamente, mantendo-o abaixo do nível do balcão. As flores chegaram em segurança. "Elas são lindas e completamente exageradas. Você não precisava fazer isso." "Eu sei. Eu queria." "Você está livre esta noite?" "Eu gostaria de falar com você pessoalmente." A frequência cardíaca de Sarah acelerou vários níveis. Isso era loucura. Isso era inapropriado. Era um bilionário convidando-a para sair, ou pelo menos pedindo para conhecê-la. E ela deveria dizer não. Ela digitou: "Que horas?" O endereço que Alexander lhe enviara era de um café pequeno e tranquilo no West Village, o tipo de lugar que não se anuncia com letreiros de neon, mas depende do boca a boca entre os moradores locais. Sarah havia trocado o uniforme hospitalar por um vestido azul simples e uma jaqueta jeans, prendido o cabelo do rabo de cavalo e aplicado maquiagem suficiente para parecer que havia se esforçado, sem parecer que estava se esforçando demais. Era um equilíbrio delicado, e ela não tinha certeza se o havia alcançado. Chegou 10 minutos mais cedo, pois era cronicamente incapaz de chegar na hora sem chegar cedo, e ficou do lado de fora da janela do café, espiando. Era aconchegante, com móveis vintage descombinados, paredes de tijolos aparentes e uma iluminação suave que dava a tudo um brilho aconchegante. Ela não viu Alexander lá dentro, o que significava que foi a primeira a chegar. Perfeito. Agora ela podia ficar desajeitada e nervosa enquanto esperava. Empurrou a porta e um pequeno sino tocou acima. A barista, uma jovem de cabelo rosa e vários piercings, olhou para cima com um sorriso amigável. "Bem-vinda. Sente-se onde quiser." Sarah escolheu uma mesa no canto dos fundos, o que lhe dava vista para a porta e um pouco de privacidade dos outros clientes, por mais poucos que fossem. Pediu um chá de camomila que não queria só para ter algo para fazer com as mãos e se acomodou para esperar. Alexander chegou exatamente na hora, e Sarah prendeu a respiração ao vê-lo. Ele estava vestido casualmente com jeans escuro e um suéter cinza que, de alguma forma, custava mais do que todo o seu guarda-roupa. Ela tinha certeza de que o cabelo escuro dele estava levemente mofado, e ele se movia com um cuidado que sugeria que suas costelas ainda o incomodavam. Mas o que mais a impressionou foi como ele parecia diferente do paciente vulnerável que ela encontrara. Aquele era Alexander Blackwell, em seu elemento, confiante e autoritário, mesmo em um café casual. Ele a viu imediatamente e sorriu. Um sorriso sincero que alcançou seus olhos e transformou todo o seu rosto. O coração de Sarah fez uma complicada rotina de ginástica no peito. "Sarah", disse ele ao se aproximar, e a maneira como disse o nome dela o fez soar importante, significativo. "Obrigada por me receber." "Obrigada pelas flores", respondeu ela, hiperconsciente da proximidade dele ao se sentar à sua frente. Elas causaram um rebuliço no hospital. "Ótimo. Você merecia algo depois da semana que teve."
O barista apareceu com um cardápio, mas Alexander o dispensou gentilmente. Só um café preto, por favor. Assim que ficaram sozinhos novamente, um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Sara se viu estudando os veios da mesa de madeira, traçando os padrões com os olhos, fazendo qualquer coisa para evitar encará-lo. Embora quisesse encará-lo de perto, sem a névoa do pânico e da mortificação, ela conseguia apreciar o quão impressionante ele era. Maçãs do rosto salientes, um maxilar forte e aqueles olhos azul acinzentados que pareciam ver através de sua compostura cuidadosamente construída. Então, disse Alexander finalmente, recostando-se na cadeira com um leve arquejo, acho que devemos abordar o elefante na sala. Sara ergueu os olhos, encontrando o olhar dele. Qual elefante? Há vários. Há o elefante. Eu te dei banho sem querer. O elefante. Você é bilionário e eu sou enfermeira. E o elefante. Por que estamos nos encontrando em um café como pessoas normais? Ele riu, um som rico e caloroso que fez algo vibrar no estômago de Sara. Eu gosto disso em você. Você não dança em volta das coisas. Nunca fui muito boa em fingir, admitiu Sara. Meu rosto entrega tudo o que estou pensando. É uma qualidade terrível no pôquer e aparentemente na enfermagem, já que não consegui esconder meu completo horror quando percebi quem você era. Sobre isso, Alexander se inclinou ligeiramente para a frente, sua expressão ficando mais séria. Eu queria explicar por que te chamei aqui e por que me certifiquei de que seu emprego fosse protegido. Sara envolveu as mãos em volta da xícara de chá, grata pelo calor. Eu estava pensando sobre isso. Você não me conhece. Pelo que você sabe, sou completamente incompetente e cometo erros assim todos os dias. Você é incompetente? Não, Sara disse firmemente. Eu sou uma boa enfermeira. Sou cuidadosa. Sou minuciosa. E eu realmente me importo com meus pacientes. Naquela manhã, tudo deu errado de uma vez. Eu estava com pressa. Eu estava estressada. Fiz suposições que não deveria ter feito. Foi o que pensei. Alexander assentiu. Quando você estava me dando aquele banho, mesmo que eu estivesse meio distraída, eu podia dizer que você estava sendo profissional, gentil. Você não foi rude ou descuidada. E então, quando você percebeu seu erro, ficou genuinamente devastada. Essa não é a reação de alguém que não se importa com seu trabalho. Sara sentiu suas bochechas esquentarem. Eu me importei um pouco demais. Pensei que toda a minha carreira tinha acabado. Não estava. A voz de Alexander era suave, mas firme. E eu não ia deixar um erro te destruir. Eu sei como é isso. O que você quer dizer? Ele ficou em silêncio por um momento, tamborilando levemente os dedos na mesa. O barista trouxe seu café e ele assentiu em agradecimento antes de continuar. Quando eu tinha 23 anos, trabalhava em uma startup de tecnologia, meu primeiro emprego de verdade depois de largar a faculdade. Eu era brilhante em programação, mas péssima em política de escritório. Sem querer, enviei um e-mail para toda a empresa, incluindo nosso maior investidor, detalhando todos os problemas que via em nosso modelo de negócios. Eu pretendia enviar apenas para meu supervisor. Sara estremeceu. O que aconteceu? Fui demitida imediatamente. O investidor desistiu. A empresa faliu em 6 meses, 20 pessoas perderam seus empregos e a culpa foi minha. Seus olhos encontraram os dela. Achei que minha carreira em tecnologia tinha acabado antes mesmo de começar. Ninguém me contrataria. Eu estava na lista negra. Mas obviamente não foi assim que sua história terminou, disse Sara calmamente. Não, uma pessoa, um mentor que conheci em uma conferência, me deu uma segunda chance. Ele me contratou para sua startup, arriscou comigo quando ninguém mais o faria. Aquela empresa se tornou a base de tudo que construí desde então. Um ato de misericórdia mudou minha vida inteira. A compreensão surgiu no rosto de Sara. Então, você está retribuindo. Algo assim. Mas há mais do que isso.
Alexander hesitou, então pareceu tomar uma decisão. A verdade, Sarah, é que quando eu estava deitado naquela cama de hospital com dor, vulnerável e assustado, mesmo sem perceber completamente o que estava acontecendo, eu me senti seguro. Você me fez sentir seguro. Você tem ideia de como isso é raro para alguém na minha posição? Sarah balançou a cabeça lentamente. Não consigo imaginar sua vida parecida com a minha. Exatamente. Minha vida é cheia de pessoas que querem algo de mim. Dinheiro, conexões, influência, acesso. Todo mundo tem um ângulo. Todo mundo tem uma agenda. Não posso confiar em ninguém completamente porque nunca sei se estão comigo por mim ou pelo que posso dar a eles. Ele fez uma pausa, seu olhar intenso. Mas você não sabia quem eu era. Você estava apenas fazendo seu trabalho, cuidando de um paciente. Não havia segundas intenções, nem cálculo, apenas cuidado genuíno. Quando foi a última vez que alguém me tratou como uma pessoa normal, em vez de uma conta bancária ambulante? A vulnerabilidade em sua voz fez o coração de Sarah doer. Deve ser incrivelmente solitário. É mesmo, ele admitiu. O que me leva ao motivo pelo qual eu realmente te chamei aqui. Eu gostaria de te conhecer, Sarah Mitchell, não como paciente e enfermeira, mas como duas pessoas que podem se tornar amigas. Talvez mais do que amigas, se você estiver interessada. A boca de Sarah ficou seca. Você está me convidando para sair? Estou perguntando se você estaria aberta à possibilidade de passarmos um tempo juntos sem a dinâmica de poder da riqueza ou do status. Só você e eu descobrindo se gostamos da companhia um do outro. Alexander. Sarah começou Sarah, depois parou. Posso te chamar de Alexander ou é Sr. Blackwell? Por favor, me chame de Alex. Só meus colegas de trabalho me chamam de Alexander. E eu gostaria de pensar que já passamos desse nível de formalidade, já que você literalmente me deu um banho. Sarah não conseguiu conter o riso. Você vai me deixar esquecer isso? Provavelmente não. Ele sorriu. É a coisa mais interessante que me aconteceu em anos. Mas falando sério, Sarah, eu sei que isso é incomum. Sei que estou pedindo demais. Você provavelmente está pensando que eu sou louca ou que isso é algum tipo de brincadeira elaborada. A ideia passou pela minha cabeça, admitiu Sarah. Mas, principalmente, estou pensando em como isso pode ficar complicado. Você é uma paciente no meu hospital. Tecnicamente existem regras sobre confraternização, e mesmo que não existissem, nossas vidas são completamente diferentes. Você vive em um mundo que eu nem consigo imaginar. Então, deixe-me te levar para dentro dele, disse Alex simplesmente. Te mostrar como é realmente. E você pode me mostrar como é a vida normal, porque eu não tenho isso há mais de uma década. Podemos aprender um com o outro. Sarah mordeu o lábio, ponderando suas opções. Cada osso lógico em seu corpo gritava que aquela era uma má ideia, mas havia algo nos olhos dele, uma solidão que espelhava a dela. E isso a fez querer dizer sim. Como seria isso? Ela perguntou cuidadosamente. Nós passando um tempo juntos, jantar, talvez museus, se você gosta de arte. Passeios no parque, coisas normais de encontros, exceto que provavelmente terei uma equipe de segurança seguindo a uma distância discreta. Segurança? Eu valho vários bilhões de dólares. Sarah, eu não vou a lugar nenhum sem proteção, mas eles são profissionais. Eles sabem como ser invisíveis. Isso era loucura. Isso era absolutamente loucura. Sarah respirou fundo. Ok. As sobrancelhas de Alex se ergueram. Ok. Ok. Vamos tentar isso. Mas eu tenho condições. Diga-as. Sarah levantou um dedo. Primeiro, nada de presentes extravagantes. As flores eram lindas, mas avassaladoras. Eu não preciso e, honestamente, não quero coisas caras. Se isso vai funcionar, precisamos estar em pé de igualdade o máximo possível. Possível. Justo. Alex assentiu. O que mais? Segundo, você tem que me dizer quando eu estiver sendo ridícula ou fora do meu alcance. Nunca namorei ninguém remotamente parecido com você e vou cometer erros. Preciso que seja honesta comigo. Eu posso fazer isso
E você tem que fazer o mesmo por mim. Me diga quando eu estiver sendo demais, controladora demais, bilionária demais. Sarah sorriu. Combinado. E terceiro, se em algum momento isso ficar muito complicado ou percebermos que não está funcionando, terminamos de forma limpa. Sem drama, sem ressentimentos. Alex estendeu a mão sobre a mesa. Combinado. Mas eu deveria te avisar, sou muito boa em conseguir o que quero e quero que isso dê certo. Sarah apertou a mão dele, sentindo o calor da palma dele contra a dela, a força do aperto. Devo te avisar que sou incrivelmente teimosa. E se eu achar que algo é ruim para mim, não farei. Não importa quanto dinheiro você tenha. Perfeito. O sorriso de Alex era genuíno e um pouco travesso. Sempre gostei de desafios. Conversaram por mais 1 hora, e a conversa fluiu com mais facilidade do que Sarah esperava. Alex perguntou sobre a vida dela, sua infância em Ohio, sua decisão de se tornar enfermeira. Ela se viu contando coisas que raramente compartilhava sobre a morte do pai quando tinha 16 anos, sobre como ver as enfermeiras cuidando dele em seus últimos dias inspirou sua escolha de carreira. Por sua vez, Alex se abriu sobre seu próprio passado. A pressão de ser uma criança prodígio, a decepção dos pais quando ele abandonou Harvard, a escalada solitária até o topo do mundo da tecnologia. As pessoas acham que ser rico resolve todos os seus problemas, disse ele, mexendo o que restava do segundo café. Mas isso apenas troca um conjunto de problemas por outro. Agora, em vez de me preocupar em pagar aluguel, me preocupo com quais instituições de caridade apoiar, quais empreendimentos financiar, se as pessoas ao meu redor realmente gostam de mim ou apenas gostam da minha conta bancária. Isso parece exaustivo, disse Sarah honestamente. E é por isso que isso... Ele gesticulou entre eles. É tão revigorante. Você não quer nada de mim, exceto honestidade. Você sabe como isso é raro? Sarah olhou para o relógio e se assustou ao perceber que eram quase 9 horas. Preciso ir. Tenho um turno cedo amanhã. Deixe-me te dar uma carona. Alex se levantou e então fez uma pausa. Na verdade, isso saiu mais presunçoso do que eu pretendia. Você gostaria de uma carona para casa? Em quê? Uma limusine? Sarah provocou, pegando sua jaqueta. Carro de passeio. Na verdade, a limusine é ostentosa. Eles saíram para o ar fresco da noite e, de fato, um elegante carro de passeio preto estava parado no meio-fio. Um motorista de terno escuro abriu a porta traseira. Este é Marcus, apresentou Alex. Ele está comigo há 5 anos. Marcus, esta é Sarah. Ela vai me acompanhar ocasionalmente, então, por favor, certifique-se de que ela esteja na lista de aprovados. Claro, senhor. Marcus acenou educadamente para Sarah. Senhorita. O interior do carro era tão luxuoso quanto Sarah esperava. Todos os bancos de couro e iluminação ambiente. Ao entrarem no trânsito, ela se viu hiperconsciente de Alex sentado ao seu lado, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro da colônia dele. Algo sutil e caro. Onde você mora? Alex perguntou. Mano, Williamsburg. É um quarto andar sem elevador que eu divido com minha colega de quarto, Jessica. É pequeno e o aquecimento é instável, mas é meu lar. Me conte sobre Jessica. Foi o que Sarah fez, enchendo a entrada com histórias sobre sua colega de quarto, sua melhor amiga desde a faculdade de enfermagem. Ela estava tão absorta em uma anedota particularmente engraçada sobre a tentativa desastrosa de Jessica de fazer quinte, que só percebeu que eles tinham chegado quando o carro parou. Sou eu, disse ela, subitamente nervosa de novo. A noite tinha sido tão tranquila, tão natural, que ela quase se esquecera da natureza surreal da situação. Agora, sentada do lado de fora de seu modesto prédio com um bilionário, a realidade voltou com tudo. Obrigada por esta noite, disse Alex suavemente, por me dar uma chance. Obrigada pela conversa e por ser surpreendentemente normal. Ele riu. Vou considerar isso um elogio. Posso te ver de novo? Talvez neste fim de semana. Sarah hesitou. Uma parte dela queria fingir que não se importava,
fazê-lo esperar. Mas uma parte maior, a parte honesta, não queria joguinhos. Sábado à noite, saio às 18 horas. Perfeito. Te pego às 19 horas. Vista-se casualmente. Tenho algo em mente que acho que você vai gostar. Sarah abriu a porta do carro e fez uma pausa. Alex, obrigada por tudo. Por proteger meu emprego, por esta noite. Por ser gentil quando você tinha todo o direito de ficar bravo. Obrigada por me dar algo pelo qual ansiar, respondeu ele. Isso tem estado em falta ultimamente. Sarah praticamente flutuou pelos 4 lances de escada até seu apartamento, com os pés mal tocando os degraus. Ela encontrou Jessica no sofá, laptop aberto, assistindo a uma maratona de drama médico. Como foi? Jessica perguntou imediatamente, pausando o programa. Ele me pediu em casamento? Você está noiva de um bilionário? Posso ser sua dama de honra? Você é ridícula. Sarah riu, jogando-se no sofá ao lado dela. Mas foi bom. Muito bom. Acabamos de conversar e ele estava normal, Jessica. Tipo, normal mesmo, engraçado e gentil. Então, você vai vê-lo de novo no sábado? Sarah não conseguiu esconder o sorriso. Jessica deu um gritinho e a puxou para um abraço. Minha melhor amiga está namorando um bilionário. Isso é loucura. O que você vai vestir? Precisamos ir às compras. Você precisa de tudo novo. Ele disse especificamente. Vista-se casualmente, protestou Sarah. Não vou comprar um guarda-roupa novo. Mas você poderia. Ele poderia comprar 1000 guarda-roupas para você. É exatamente esse o ponto, Jess. Não quero que seja por dinheiro. Quero que seja sobre se realmente gostamos um do outro. Jessica se recostou, estudando o rosto de Sarah. Você gosta mesmo dele, não é? Tipo, já? Sarah pensou nisso. No jeito que Alex olhou quando falou sobre solidão. Na risada dele, quando ela brincou sobre o elefante na sala. Na gentileza na voz dele quando pediu para vê-la novamente. Acho que sim, ela admitiu. O que é loucura, porque eu mal o conheço e nossas vidas não poderiam ser mais diferentes. E isso tem um desastre estampado em tudo. Ou, Jessica respondeu, é um conto de fadas. A enfermeira e o bilionário. É como um romance que ganha vida. Romances não são reais, Jess. Talvez o seu seja. O resto da semana passou com uma lentidão agonizante. Sarah se jogou no trabalho, checando 2 e 3 vezes cada tarefa, determinada a provar que o incidente com Alex tinha sido uma aberração. Barbara Chen a observou como um falcão nos 2 primeiros dias. Mas na quinta-feira, até a enfermeira-chefe parecia satisfeita por Sarah ter aprendido a lição. Na sexta-feira à noite, Sarah estava terminando seu turno quando seu telefone vibrou. Alex, como foi sua semana? A minha tem sido insuportavelmente chata, sem ser acidentalmente banhada por enfermeiras lindas. Sarah sorriu para o telefone. Tranquila. Minha semana tem sido ótima. Sem incidentes, nenhum paciente errado banhado. Decepcionante. Eu estava esperando por outro escândalo. Você está animada para amanhã? Nervosa, na verdade. Ainda não sei o que vamos fazer. Esse é o ponto. É uma surpresa, mas prometo que você vai gostar. Use sapatos confortáveis. Agora estou ainda mais nervosa. Ótimo. Um pouco de nervosismo mantém as coisas interessantes. Durma bem, Sarah. Sonhe comigo. Seu ego está aparecendo, Blackwell. Só com você. Boa noite. Sarah foi para a cama naquela noite com o celular agarrado na mão, lendo e relendo a conversa, imaginando como sua vida havia se tornado tão surreal em tão pouco tempo. O sábado amanheceu claro e brilhante, um daqueles dias perfeitos de outono, onde o ar estava fresco, mas o sol estava quente. Sarah passou a maior parte do dia em um estado de antecipação nervosa, experimentando metade do seu guarda-roupa antes de se decidir por um jeans escuro, um suéter creme suave e sua jaqueta de couro marrom favorita. Confortável, mas fofo. Casual, mas elegante. Exatamente às 7 horas, seu telefone vibrou. Estou lá embaixo. Não tenha pressa. Sarah pegou sua bolsa, olhou sua aparência mais uma vez no espelho e desceu. Jessica gritou atrás dela.
Divirta-se. Não faça nada que eu não faria, o que significa que você pode fazer basicamente qualquer coisa. Alex estava encostado no carro incrivelmente bonito de jeans e uma Henley azul escuro, com o cabelo levemente desgrenhado pelo vento. Quando a viu, seu rosto se iluminou com um sorriso que fez o estômago de Sarah se revirar. Você está linda, disse ele simplesmente. Você também está muito bem, respondeu Sarah, subitamente tímida. Então vai me dizer para onde estamos indo? Agora, qual é a graça nisso? Ele abriu a porta do carro para ela. Mas vou dizer uma coisa. Não faço isso há provavelmente 15 anos e estou animado para experimentar de novo, especialmente com você. Eles dirigiram pela cidade enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Sarah tentou adivinhar o destino com base na rota, mas Alex havia instruído Marcos a pegar um caminho deliberadamente sinuoso para despistá-la. Finalmente pararam em frente a um prédio que fez Sarah rir de alegria. Uma pista de boliche? Você vai me levar para jogar boliche? Não é qualquer um. Boliche, corrigiu Alex, parecendo satisfeito com a reação dela. Este é o Brooklyn Bowl. Música ao vivo, boa comida e sim boliche. Não jogo boliche desde a faculdade e eu era péssima na época. Achei que seria divertido fazer algo em que ambos tivéssemos a mesma probabilidade de passar vergonha. Sarah sentiu algo quente brotar em seu peito. Ele a ouviu quando ela disse que queria que eles estivessem em pé de igualdade. Isso é perfeito, disse ela honestamente. Lá dentro, o local era tudo o que Alex tinha prometido. Pistas de boliche vintage, um palco onde uma banda estava se montando, o cheiro de pizza e cerveja se misturando ao estrondo das bolas de boliche batendo nos pinos. Era barulhento, caótico e completamente fora do estilo bilionário. Reservei uma pista para nós, disse Alex, guiando-a pela multidão com uma mão gentil em suas costas. E aviso, sou incrivelmente competitiva. Então, mesmo sendo ruim nisso, vou me esforçar muito para vencer você. Ah, você vai cair, Blackwell. Sarah sorriu. Eu estava em uma liga de boliche no ensino médio. Estou prestes a destruir seu ego. Adoro quando você fica competitivo. Os olhos de Alex brilharam. Vamos tornar isso interessante. O perdedor paga o jantar. Você é bilionário, Alex. Você pagar o jantar não é exatamente um castigo. Tudo bem. O perdedor tem que fazer algo constrangedor à escolha do vencedor. Nada perigoso ou ilegal, mas definitivamente constrangedor. Sarah pensou nisso e estendeu a mão. Combinado. Eles apertaram a mão e o jogo começou. Rapidamente ficou claro que Alex não estava exagerando sobre suas habilidades no boliche, ou a falta delas. Sua primeira bola acabou na sarjeta. A segunda derrubou apenas 3 pinos. Sarah, por sua vez, estava falando um pouco sobre a liga de boliche do ensino médio. Ela conseguiu um strike na primeira tentativa. Você me enganou, acusou Alex, mas ele estava rindo. Eu disse que estava em uma liga de boliche. Não disse que era ruim nisso, dissimulado. Eu gosto. Nosso jogo progrediu. Eles entraram em um ritmo tranquilo de provocações e risadas. A natureza competitiva de Alex veio à tona com força total, e ele começou a analisar sua técnica, ajustando sua postura, levando o jogo muito mais a sério do que justificava. Sarah achou cativante esse vislumbre do empresário determinado aplicando sua mente analítica a algo tão trivial quanto boliche. Sabe? Sarah disse enquanto esperava sua vez. Eu consigo ver agora. É assim que você se torna bilionário. Você não suporta perder em nada, nem mesmo no boliche. Culpado, admitiu Alex, alinhando sua tacada. Meu terapeuta diz que é porque tenho medo de falhar. Eu digo que é porque vencer é bom. Ele lançou a bola e milagrosamente foi seu primeiro strike da noite. Ele se virou para Sarah com um sorriso triunfante. Viu? A prática compensa. Um strike não ganha um jogo, atirador. Mas foi mais disputado do que Sarah esperava.
A veia competitiva de Alex, combinada com sua capacidade de aprender e se adaptar rapidamente, fez com que, no último round, ele tivesse diminuído a diferença significativamente. No final, Sarah venceu por apenas 12 pontos. Boa jogada. Alex estendeu a mão para um aperto de mão e a puxou para um abraço rápido. Você é uma oponente à altura, Mitchell. Então, qual é o meu prêmio? Perguntou Sarah, ainda aquecida pelo abraço inesperado. Que coisa constrangedora você vai fazer? Gemeu Alex. Eu esperava que você tivesse esquecido dessa parte. Sem chance. Vamos ver. Sarah bateu no queixo pensativa, apreciando o nervosismo dele. Acho que você deveria pedir ao DJ para dedicar uma música à sua nova namorada, Sarah. E tem que ser a canção de amor mais cafona que eles têm. Já tivemos um encontro, protestou Alex. Quer que eu te chame de minha namorada? Esses eram os termos. Algo constrangedor. A menos que você queira desistir. Nunca. Alex endireitou os ombros como se estivesse indo para uma batalha. Acordo é acordo. Sarah assistiu com um olhar quase imperceptível. Alegria contida enquanto Alex caminhava até a cabine do DJ. Ela não conseguia ouvir a conversa, mas viu o momento em que os olhos do DJ se arregalaram em reconhecimento. Depois o aceno entusiasmado. Alguns minutos depois, Alex retornou, com as orelhas ligeiramente vermelhas. Pronto. Preparem-se. Para qual música? Vocês verão. Um momento depois, a voz do DJ soou pelos alto-falantes. Tudo bem, pessoal? Temos uma dedicatória especial aqui. Esta vai do Alex para sua namorada, Sarah. Cara, isso é muito corajoso ou muito estúpido, mas eu respeito. As notas de abertura de I Will Always Love You, de Whitney Houston, encheram o local e Sarah caiu na gargalhada enquanto todas as cabeças no prédio se viravam para procurar o casal. Alex deslizou para o assento ao lado dela, balançando a cabeça, mas sorrindo. Feliz agora? Extremamente. Sarah enxugou as lágrimas de riso dos olhos. Você realmente conseguiu. Eu pensei que você fosse ficar amarelado. Eu não me acovardo, disse Alex com falsa seriedade. Tenho medo de fracassar, lembra? Enquanto a música tocava, Sarah ficou ciente de que as pessoas estavam de fato olhando para eles. Algumas com curiosidade, outras com sorrisos cúmplices. Algumas até ergueram as taças em um brinde ao casal. Deveria ter sido mortífero, mas em vez disso Sarah se viu relaxando, apreciando o absurdo do momento. Sabe, disse Alex baixinho, inclinando-se para mais perto para poder ouvi-lo por cima da voz aguda de Whitney. Esta é a maior diversão que já tive em anos. Obrigada por concordar com isso. Obrigada por ser tão legal com a música e por escolher algo tão perfeitamente normal e sem frescuras para o nosso encontro. Eu queria que você visse que eu posso ser normal, que nem sempre sou o empresário frio sobre o qual as revistas escrevem. Ele fez uma pausa. Quero ser eu mesmo com você, Sarah. O meu verdadeiro eu, não a persona pública. Sarah encontrou os olhos dele, vendo a vulnerabilidade ali, a esperança. Eu também quero isso, sem fingimento, sem atuação, só nós. Só nós, repetiu Alex, e algo em sua expressão fez Sarah prender a respiração. O resto da noite passou voando. Pediram pizza e cerveja, assistiram à banda tocar algumas partidas e jogaram mais uma partida de boliche, que Alex venceu, para sua alegria. Quando finalmente saíram da pista de boliche, já passava das 23 horas e o rosto de Sarah doía de tanto sorrir. Preciso te levar para casa, disse Alex, relutante, enquanto se acomodavam no carro. Você tem trabalho amanhã. Só à tarde, felizmente. Mas sim, preciso dormir um pouco. Rodaram em um silêncio confortável por um tempo, Sarah observando as luzes da cidade passarem pela janela. Ela estava ciente da presença de Alex ao seu lado, do calor dele no pequeno espaço, do roçar ocasional do braço dele no dela. Quando pararam em frente ao prédio dela, Alex a acompanhou até a porta, apesar dos protestos dela de que não era necessário. Sarah, disse ele parados sob a luz do poste de luz. Posso te ver de novo? Talvez jantar desta vez.
em algum lugar mais agradável do que uma pista de boliche. Gostei da pista de boliche, respondeu Sara. Estava perfeito. Mas sim, jantar parece bom. Quando? Terça-feira. Tenho uma reunião do conselho na segunda-feira, que provavelmente vai se estender até mais tarde, mas terça-feira estou livre. Terça-feira funciona. Eles ficaram parados ali por um momento. O ar entre eles se encheu de possibilidades. Sara se perguntou se ele iria beijá-la. Se perguntou se ela queria que ele o fizesse. Decidiu que sim. Definitivamente queria. Mas Alex simplesmente pegou a mão dela, levou-a aos lábios e deu um beijo suave em seus nós dos dedos. Boa noite, Sara. Bons sonhos. Boa noite, Alex. Sara praticamente flutuou escada acima, a mão formigando onde os lábios dele a tocaram. Jessica estava esperando acordada, naturalmente ansiosa por detalhes. Ele beijou sua mão, disse Jessica, incrédula, quando Sara contou a noite. Como um cavalheiro de um romance de Jane Austen. Quem é esse homem? Alguém cheio de surpresas, disse Sara, já repassando cada momento da noite em sua mente. O domingo passou silenciosamente. Sara trabalhando em seu turno no hospital, com um sorriso que até Barbara Chain comentou. Você está alegre hoje, Mitchell. Aconteceu alguma coisa boa? Acabei de ter um ótimo fim de semana, respondeu Sara, verificando os sinais vitais de um paciente idoso que se recuperava de uma cirurgia no quadril. Bem, seja lá o que for, continue assim. A felicidade fica bem em você. A segunda-feira se arrastou interminavelmente. Sara se viu checando o celular constantemente, esperando uma mensagem de Alex. Quando finalmente recebeu uma durante o intervalo do almoço, seu coração disparou. Sinto sua falta. É muita ousadia para alguém com quem só tive um encontro? Respondeu Sara, sorrindo e digitando de volta. Talvez, mas vou permitir. Como está a reunião do conselho? Tediosa. Eles estão discutindo sobre projeções de participação de mercado, e tudo em que consigo pensar é em como o boliche foi muito mais divertido. Amanhã não pode chegar rápido o suficiente. Sara estava prestes a responder quando seu telefone tocou. O nome de Alex apareceu na tela. Ela saiu para o corredor em busca de privacidade. Oi, respondeu ela, sem conseguir esconder o sorriso na voz. Oi, você também? A voz de Alex era calorosa, mesmo através do telefone. Desculpe ligar durante o seu turno. Eu só precisava ouvir sua voz. Essas reuniões estão me matando lentamente. Elas não podem ser tão ruins assim. Eles estão discutindo estratégias de otimização de impostos. Eu preferiria estar de volta ao hospital, tomando banho sem querer. Sara riu. É um nível baixo. Talvez, mas é verdade. Ele fez uma pausa. Sara, eu sei que combinamos de jantar na terça-feira, mas você se oporia a que eu te roubasse a noite toda? Talvez ficar fora até tarde. Até que horas estamos falando? Tarde o suficiente para você querer ligar dizendo que está doente na quarta-feira. Sara mordeu o lábio. Ela nunca tinha ligado para um encontro dizendo que estava doente. Parecia irresponsável, até imprudente. Mas havia algo na voz de Alex, uma esperança que a fazia querer dizer sim a qualquer coisa. O que você tinha em mente? Isso estragaria a surpresa, mas prometo que valerá a pena. E prometo te trazer para casa em um horário razoável se você realmente precisar trabalhar na quarta-feira. Deixe-me pensar. Claro, sem pressão. Mas depois que desligaram, Sara se viu considerando seriamente a ideia. Quando foi a última vez que ela fez algo espontâneo? Algo só para si mesma? Trabalhar no hospital era importante, um trabalho gratificante, mas também exaustivo. Talvez ela merecesse uma noite de magia. Ela mandou uma mensagem para ele durante o intervalo. Estou dentro. Mas é melhor que seja incrível. Vai ser, eu prometo. Vista-se bem, mas com roupas confortáveis. Te pego às 18 horas. Terça-feira parecia determinada a testar os pacientes de Sara. Tudo que podia dar errado no hospital deu. Uma entrega de medicamentos atrasou.
Um familiar de um paciente ficou agressivo com a equipe e Sarah acidentalmente derrubou uma bacia cheia, resultando em uma limpeza que levou 20 minutos e a deixou com ânsia de vômito. Quando seu turno terminou às 5, ela estava exausta, mal cheirosa e se perguntando se deveria simplesmente cancelar. Mas então, ela chegou em casa e encontrou um pacote esperando do lado de fora da porta. Dentro, havia um lindo cachecol de cachemir em um tom bordô escuro, junto com um bilhete com a caligrafia característica de Alex. Vi isso e pensei em você. Para esta noite, já que eu disse para você se agasalhar. Sarah segurou o cachecol contra o rosto, maravilhada com sua maciez. Era claramente caro. Provavelmente violava sua regra de não dar presentes extravagantes, mas também era atencioso e prático. Ela decidiu deixar para lá. Jessica a ajudou a se arrumar, insistindo em se maquiar enquanto Sarah tomava banho e se trocava. "Para onde ele está te levando?" perguntou Jessica enquanto aplicava sombra com a precisão de um cirurgião. "Não tenho ideia." Ele apenas disse: "Vista-se bem agasalhada, mas com elegância. Tão misterioso." "Eu adoro. Sabe de uma coisa? Você parece feliz, Sarah. Tipo, genuinamente feliz. Não te vejo assim desde então. Não sei se já te vi assim." Sarah olhou para o seu reflexo no espelho, para o brilho nos seus olhos, para o rubor nas suas bochechas. Jessica tinha razão. Ela parecia feliz mesmo. "É assustador", admitiu Sarah, "como isso está acontecendo rápido. O quanto eu já me importo com ele." "Às vezes, as melhores coisas acontecem rápido", disse Jessica suavemente. "Meus pais se conheceram e ficaram noivos em 3 meses. Eles estão casados há 35 anos. Mas eles não eram de mundos completamente diferentes. Então Romeu e Julieta eram de mundos diferentes. Eles morreram." "Jess, ok, mau exemplo, mas você sabe o que quero dizer. Não pense demais nisso. Apenas aproveite." Às 6 horas em ponto, o telefone de Sarah vibrou. Sua carruagem aguarda a Cinderela. Sarah pegou seu casaco, enrolou o novo cachecol em volta do pescoço e desceu as escadas. Desta vez, em vez do carro, havia um veículo diferente aguardava. Um esportivo prateado e elegante que parecia custar mais do que a mensalidade da faculdade de enfermagem de Sarah. Alex estava ao lado, injustamente bonito, com calças escuras e um suéter cinza escuro sob um casaco sob medida. "Você não me pareceu um cara de carros esportivos", disse Sarah, cumprimentando-a. "Normalmente não sou, mas esta noite pede algo especial. Preparada?" "Preparada." O interior do carro era todo de couro e displays de alta tecnologia. O tipo de veículo que Sarah só tinha visto em filmes. Ao entrar no trânsito, Alex notou que ele dirigia bem, com confiança, mas sem imprudência. "Então você vai me dizer para onde estamos indo?" perguntou Sarah. "Ainda não, mas vou te dizer uma coisa. Pedi muitos favores para que esta noite acontecesse e posso ter quebrado algumas regras. Nada ilegal", acrescentou ele rapidamente, vendo a expressão dela. "Apenas interpretado criativamente. Você não está me fazendo sentir menos nervoso. Ótimo. Nervoso significa que você se importa." Eles saíram da cidade, rumo ao norte. Sarah observou os prédios darem lugar a subúrbios e, em seguida, a trechos mais escuros de estrada ladeados por árvores. As luzes da cidade se apagaram atrás deles e as estrelas começaram a aparecer no céu. "Você está me sequestrando?" brincou Sarah. "Porque eu provavelmente deveria mandar uma mensagem com a placa do seu carro para Jéssica." Garota esperta. "Mas não é sequestro. Estamos quase lá." 20 minutos depois, eles pararam em frente a um portão com uma pequena guarita. Alex abaixou o vidro da janela e o guarda espiou, abrindo um largo sorriso. "Sr. Blackwell, está tudo pronto para o senhor, exatamente como pediu. Obrigada, James. Agradeço por abrir depois do expediente." O portão se abriu e eles entraram. Na escuridão, Sarah conseguiu distinguir as formas dos prédios, caminhos, árvores e então viu a placa: Observatório e Planetário Riverside.
Alex, Sara sussurrou. Estamos? Aluguei o observatório só para nós esta noite. O diretor me devia um favor depois que financiei o novo telescópio deles no ano passado. Hoje à noite, vamos olhar as estrelas. Sara sentiu lágrimas arderem nos olhos. Como o senhor sabia? Sabe de uma coisa? Que eu sempre quis ver as estrelas direito. Que eu sonhava em ser astrônoma antes de decidir ser enfermeira. Que meu pai costumava me levar ao planetário local antes de morrer. Alex estacionou em uma vaga e se virou para ela com uma expressão gentil. Eu não sabia. Só pensei que seria romântico e privado, algo que poderíamos vivenciar juntos. Mas se tem um significado especial para o Senhor, então estamos ainda mais felizes por estarmos aqui. Eles saíram do carro e uma mulher de uns 60 anos saiu do prédio principal, sorrindo calorosamente. Bem-vindos. Vocês devem ser o Sr. Blackwell e sua convidada. Sou a doutora, Patrícia Martinez, a diretora. Estamos muito felizes em recebê-los esta noite. Obrigado por nos receberem em tão pouco tempo. Alex apertou a mão dela. O prazer é meu. E, por favor, me chamem de Patrícia. Agora, quem está pronto para ver algumas maravilhas celestes? As 2 horas seguintes foram mágicas. Patrícia os guiou pelo planetário, mostrando constelações, explicando o ciclo de vida das estrelas, apontando planetas visíveis no céu noturno através do poderoso telescópio. Sara estava encantada, fazendo perguntas, maravilhada com a beleza de galáxias distantes. Alex a observava mais do que observava as estrelas, com um pequeno sorriso nos lábios. Você não está olhando. Sara o cutucou, enquanto estavam diante do telescópio. Estou olhando para algo mais interessante, respondeu ele baixinho. Isso é incrivelmente cafona. Também é verdade. Quando Patrícia finalmente os deixou sozinhos, na cúpula de observação, prometendo retornar em 1 hora, Sara e Alex estavam juntos sob as estrelas, visíveis através do teto aberto. Este é o encontro mais incrível que alguém já me levou, disse Sara suavemente. E eu já tive alguns encontros decentes, mas este é perfeito. Fico feliz que Alex tenha se aproximado, seu ombro roçando o dela. Eu queria te dar algo especial, algo que fosse só nosso. Eles ficaram em um silêncio confortável por um momento, o universo se espalhando acima deles em toda a sua glória. Sara se sentiu pequena da melhor maneira possível, consciente de seu lugar no cosmos, mas também ciente do calor de Alex ao seu lado, a realidade da presença dele a acalmando. Posso te perguntar uma coisa? Disse Sara finalmente. Qualquer coisa. Por que eu? Sério? Eu sei que você disse aquilo sobre eu te fazer sentir segura, mas provavelmente existem centenas de mulheres que namorariam você. Mulheres que são mais a sua praia, que entendem o seu mundo. Por que escolher uma enfermeira desajeitada que acidentalmente te deu banho? Alex ficou em silêncio por um longo momento, com o olhar fixo nas estrelas. Quando falou, sua voz era pensativa. Honestamente. Porque você me vê, não Alexander Blackwell, o bilionário, nem o CEO, nem o gênio da tecnologia, nem qualquer outro rótulo que as pessoas me colocam. Você vê, Alex, o cara que é péssimo no boliche, que fica competitivo por coisas estúpidas e se sente solitário, apesar de estar cercado de pessoas o tempo todo. Você me vê e não tem medo do que vê. Ele se virou para encará-la e, na luz fraca do telescópio, seus olhos brilhavam. Quando eu estava deitado naquela cama de hospital, sofrendo e vulnerável, e você me tocou com tanta gentileza, tanto cuidado, senti algo que não sentia há anos. Me senti humano, não uma máquina que produz lucro, não uma mercadoria a ser alavancada, apenas uma pessoa que precisava de ajuda. E você me deu sem hesitação, sem cálculos. Sara sentiu a garganta apertar. Alex, eu sei que é rápido, ele continuou. Sei que mal nos conhecemos, mas construí minha carreira reconhecendo o potencial, vendo valor onde os outros não veem. E Sara, quando olho para você, vejo algo extraordinário. Não porque você seja perfeita,
mas porque você é real. Você faz piadas horríveis. Você cora quando está nervosa. Você se importa tanto com seus pacientes que cometer um erro te devastou. Esse é o tipo de pessoa que eu quero na minha vida. Sarah se virou para encará-lo de frente, com o coração martelando no peito. Eu também vejo você. Sabe? Não a versão da revista ou a capa da Forbes. Eu vejo o cara que protegeu meu emprego quando não precisava, que escolheu uma pista de boliche em vez de um restaurante chique, que alugou um observatório inteiro só para me fazer sorrir. Eu vejo alguém que carrega o peso do mundo nos ombros e finge que não dói. Alex estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo para se afastar, e segurou seu rosto delicadamente entre as mãos. Seus polegares roçaram suas maçãs do rosto e a respiração de Sarah engasgou. "Posso te beijar?" ele perguntou suavemente. "Eu queria desde o momento em que você entrou no meu quarto de hospital com aquela expressão de horror absoluto no rosto." Sarah riu, um som ofegante. "É um momento estranho querer beijar alguém. Tudo em nós é estranho. Por que parar agora?" "Justo", sussurrou Sarah. E então os lábios dele se encontraram. O beijo foi gentil no início, hesitante, uma pergunta sendo feita e respondida. Mas então as mãos de Sarah encontraram o caminho até o peito dele, sentindo o coração dele acelerar sob suas palmas, e Alex a puxou para mais perto, aprofundando o beijo. Foi doce, intenso e perfeito. E quando finalmente se separaram, ambos ligeiramente ofegantes, Sarah soube com absoluta certeza que estava se apaixonando por aquele homem. "Uau!" ela conseguiu dizer. "É", concordou Alex, com a testa encostada na dela. "Uau!" Ficaram assim por um instante, abraçados sob as estrelas, e Sarah pensou que se pudesse congelar qualquer momento no tempo, seria aquele. Quando Patrícia voltou para acompanhá-los de volta ao prédio principal, ela os olhou e sorriu com conhecimento de causa. "As estrelas têm um jeito de colocar as coisas em perspectiva, não é?" "Elas têm mesmo", concordou Alex, sua mão encontrando a de Sarah e entrelaçando seus dedos. A viagem de volta para a cidade foi tranquila, mas confortável. Sarah o apoiou a cabeça no ombro de Alex, observando as luzes da cidade ficarem mais brilhantes à medida que se aproximavam. Ela se sentia em paz e contente como não se sentia há anos. "Obrigada por esta noite", disse ela enquanto se aproximavam do seu apartamento. "Pelo céu, por tudo. Obrigada por dizer sim, por me dar uma chance." Ele parou em frente ao prédio dela e se virou para ela. "Sei que você tem trabalho amanhã e sei que vou te deixar fora até tarde, mas não quero que esta noite acabe." "Eu também não", admitiu Sarah. "Mas se eu quiser ser funcional no trabalho, preciso de pelo menos algumas horas de sono." Prático como sempre, Alex sorriu. "Essa é uma das coisas que eu amo em você. Você me mantém com os pés no chão." O coração de Sarah disparou ao ouvir a palavra amor, mesmo sabendo que ele provavelmente não queria dizer isso. Ainda não. Mas a possibilidade pairava no ar entre eles, doce e assustadora. "Boa noite, Alex." Ela se inclinou e o beijou suavemente. "Me mande uma mensagem quando chegar em casa para que eu tenha certeza de que chegou em segurança. Eu vou." "Bons sonhos, Sarah." Sarah caminhou até seu apartamento em um transe. Seus lábios ainda formigavam dos beijos, sua mente repassando cada momento perfeito da noite. Jessica estava dormindo no sofá, seu laptop ainda aberto, mas ela se mexeu quando Sarah entrou. "Como foi?" murmurou Jessica sonolenta. "Perfeito", disse Sarah simplesmente. "Foi absolutamente perfeito." As semanas seguintes caíram em um padrão que parecia surreal e natural ao mesmo tempo. Sarah trabalhava em seus turnos no hospital e nas horas vagas ela e Alex exploravam a cidade juntos. Ele lhe mostrou o seu mundo. Festas beneficentes, onde ela usava vestidos emprestados e tentava não se sentir deslocada. Jantares de negócios, onde ela se sentava ao lado dele e aprendia a conduzir conversas sobre tendências de mercado e estratégias de investimento. Em troca, ela lhe mostrava o dela.
Jantares noturnos onde serviam as melhores panquecas do Brooklyn, a pequena livraria onde ela passava horas folheando, o centro comunitário onde ela se voluntariava dando aulas básicas de primeiros socorros. Eles aprenderam o ritmo um do outro, as peculiaridades um do outro. Sarah descobriu que Alex era uma pessoa matinal terrível, que precisava de pelo menos 2 xícaras de café antes de conseguir formar frases coerentes. Alex descobriu que Sarah cantava no chuveiro, desafinada, mas entusiasmada, e que tinha uma queda por reality shows ruins. Mas eles também aprenderam as coisas mais difíceis. Sarah viu em primeira mão a pressão Alex estava sob o peso das constantes demandas de seu tempo e atenção. Ela o observou lidar com uma tentativa hostil de aquisição contra uma de suas empresas. Viu o preço que isso lhe custou, as noites sem dormir e o estresse que marcavam suas olheiras. E Alex também viu o mundo de Sarah, o peso emocional do trabalho dela. Ele estava lá na noite em que ela perdeu um paciente. Uma jovem mãe que chegou depois de um acidente de carro e não sobreviveu à cirurgia. Ele segurou Sarah enquanto ela chorava em seu carro. Seu uniforme ainda estava vestido, seus olhos vermelhos e inchados. Eu não pude salvá-la, soluçou Sarah. Os filhos dela vão crescer sem a mãe. E eu não pude salvá-la. Não foi sua culpa, disse Alex com firmeza, acariciando seus cabelos. Você fez tudo o que podia. Às vezes, isso não é suficiente e não é sua culpa. Como você lida com isso? O peso de tantas pessoas dependendo de você? Normalmente não muito bem, admitiu Alex. Mas ter você ajuda. Você me lembra que sou humana, que não tem problema não ter todas as respostas. Foi em momentos como esses que Sarah percebeu o quão profundos seus sentimentos haviam se tornado. Não era mais apenas atração ou paixão. Ela estava apaixonada por Alex Blackwell, com toda a sua complexidade e contradição, sua força e vulnerabilidade. Mas o amor trazia complicações. Uma tarde, Sarah estava tomando café com algumas de suas amigas da faculdade de enfermagem quando a conversa mudou para relacionamentos. Então Sarah, sua amiga Mônica, se inclinou para a frente com um sorriso conspiratório. Dizem por aí que você está namorando alguém. Alguém que conhecemos? Sarah hesitou. Ela e Alex vinham mantendo o relacionamento relativamente privado, em parte para a proteção dela, e em parte porque o escrutínio da mídia seria intenso quando se tornasse público. Estou saindo com alguém, admitiu ela cuidadosamente. Ainda é bem novo. O que ele faz? Outra amiga, Kesha, perguntou. Ele está no ramo. Principalmente tecnologia. Um cara da tecnologia, Mônica provocou. Ele usar moletons e falar sobre indústrias disruptivas. Sarah riu, apesar de tudo. Às vezes, na verdade, ela conseguia desviar de outras perguntas, mas a conversa permanecia com ela. Por quanto tempo ela e Alex conseguiriam manter o relacionamento em segredo? E, mais importante, ela queria? Naquela noite, ela tocou no assunto com Alex durante o jantar na cobertura dele. Ele havia cozinhado, ou melhor, seu chefe particular havia preparado a refeição antes de desaparecer discretamente, deixando-os sozinhos. Eu estive pensando, disse Sarah, empurrando a massa pelo prato, sobre nós, privacidade e por quanto tempo podemos manter isso em segredo. Alex largou o garfo. O que você está dizendo? Estou dizendo que estou cansada de ser um segredo. Estou cansada de ter que desviar das perguntas dos meus amigos, de ter que tomar cuidado com os lugares para onde vamos caso alguém te reconheça. Quero poder segurar sua mão em público sem me preocupar com fotógrafos. Alex ficou em silêncio por um momento, sua expressão pensativa. Eu entendo. E você tem razão. Não é justo pedir para você se esconder. Mas, Sarah, você precisa entender o que significa tornar isso público. A mídia vai investigar cada aspecto da sua vida. Eles vão descobrir sobre sua família, seus amigos, seu passado. As pessoas vão dizer coisas terríveis sobre você online. Vão questionar seus motivos, vão te acusar de ser interesseira. Pode ser brutal. Eu sei, disse Sarah,
embora ouvir isso tão abertamente tenha lhe dado um nó no estômago. Mas também sei que me importo demais com você para continuar fingindo que somos só amigos quando estamos em público. Eu quero ser sua namorada, oficialmente, abertamente. Alex estendeu a mão por cima da mesa e pegou a mão dela. Você é minha namorada. Tem sido desde aquele primeiro encontro, pelo que sei. Mas se você quiser tornar isso público, então faremos isso. Só quero ter certeza de que você está pronta para o que isso significa. Estou pronta, disse Sarah com mais confiança do que sentia. Quando? Tem um baile beneficente no próximo fim de semana. É um dos maiores eventos da temporada. Muita cobertura da imprensa. Se chegarmos juntos, se eu te apresentar como minha namorada, a notícia vai se espalhar imediatamente. É cedo demais? Sarah respirou fundo. Não, vamos lá. Alex sorriu, mas havia algo triste em seus olhos. Você é mais corajosa do que imagina, Sarah Mitchell. A semana que antecedeu o baile foi um turbilhão de preparativos. Alex insistiu em contratar um estilista para ajudar Sarah a encontrar o vestido perfeito, embora tenha tido o cuidado de enquadrar isso como uma necessidade prática em vez de um presente. Você será fotografada por centenas de câmeras, explicou ele. O estilista vai garantir que você se sinta confiante e confortável. Pense nisso como uma armadura. A estilista, uma mulher chamada Cláudia, com um olhar intimidador para os detalhes, levou Sarah para fazer compras em boutiques onde não havia etiquetas de preço, apenas vestidos lindos que provavelmente custavam mais do que o salário mensal de Sarah. Eles finalmente escolheram um vestido verde esmeralda profundo, que abraçava as curvas de Sarah e fazia seus olhos brilharem. Era elegante sem ser muito revelador, sofisticado sem ser formal. Você parece uma princesa, declarou Jessica. Quando Sarah experimentou em casa, Alex vai perder a cabeça quando te vir. Mas à medida que o baile se aproximava, o nervosismo de Sarah se intensificou. Ela se viu pesquisando no Google o que esperar, lendo artigos sobre outras mulheres que namoraram homens famosos, o escrutínio que enfrentaram. Foi assustador. Na noite anterior ao baile, ela não conseguiu dormir. Às 2 horas da manhã, ela finalmente desistiu e ligou para Alex. Sarah. A voz dele estava grogue de sono. O que houve? Você está bem? Estou com medo, ela admitiu, com a voz baixa. Continuo pensando no amanhã, em todas aquelas câmeras e pessoas me julgando. E estou apavorada de estragar tudo de alguma forma. Você não vai estragar tudo, disse Alex com firmeza, e ela podia ouvir um farfalhar quando ele se sentou. Quer que eu vá aí? São 2 horas da manhã, então não vou deixar você entrar em parafuso sozinha. Chego aí em 20 minutos. Fiel à sua palavra, Alex chegou 20 minutos depois com o cabelo desgrenhado de tanto dormir, vestindo calça de moletom e camiseta, sem se parecer em nada com o bilionário elegante que o mundo conhecia. Ele subiu na cama de Sarah sem cerimônia e a puxou para seus braços. Fale comigo, disse ele suavemente. O que está acontecendo mesmo? Eu não pertenço ao seu mundo, Sarah sussurrou contra seu peito. Amanhã todo mundo vai ver isso. Vão olhar para mim e se perguntar o que você está fazendo com uma enfermeira insignificante de Ohio. Primeiro, disse Alex, erguendo o queixo para que ela tivesse que olhar para ele. Você não é ninguém. Você é uma enfermeira habilidosa que salva vidas todos os dias. Você é gentil, engraçada e corajosa. Segundo, qualquer um que a julgue com base no seu trabalho ou na sua formação não vale o nosso tempo. E terceiro, eu sou a sortuda aqui, Sarah. Não você. Como pode dizer isso? Porque é verdade. Você poderia ter qualquer pessoa. Você poderia namorar um médico do seu hospital. Alguém cujo mundo faz sentido com o seu, cujos horários combinam com os seus. Em vez disso, você me escolheu com todas as minhas complicações e bagagem. Você escolheu lidar com o escrutínio da mídia e as invasões de privacidade. Você me escolheu e eu sou grata por isso todos os dias.
Sarah sentiu as lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Eu te amo, disse ela, as palavras saindo antes que ela pudesse contê-las. Eu sei que é rápido e talvez seja cedo demais para dizer, mas eu te amo, Alex. Alex prendeu a respiração e por um momento ficou completamente imóvel. Então ele a beijou, profunda e profundamente cheio de emoção. Quando finalmente se afastou, seus olhos brilhavam. Eu também te amo, disse ele. Eu estava esperando para dizer isso, tentando não te assustar. Mas, meu Deus, Sarah, eu te amo. Acho que comecei a me apaixonar no momento em que você me olhou com aqueles olhos horrorizados ao perceber quem eu era. Sarah riu em meio às lágrimas. É um momento tão estranho para se apaixonar. Somos um casal estranho. Por que começar a ser normal agora? Eles adormeceram entrelaçados, e quando Sarah acordou na manhã seguinte, envolta nos braços de Alex, com a luz do sol entrando pela janela, ela se sentiu pronta. Pronta para as câmeras, para o escrutínio, para o que viesse a seguir, porque ela tinha isso, tinha ele, tinha um amor que parecia real, sólido e verdadeiro. O baile de gala naquela noite foi tudo o que Sarah havia imaginado e muito mais. O local era uma mansão histórica na Quinta Avenida, com todos os cômodos repletos de lustres de cristal e obras de arte inestimáveis. Mulheres em vestidos de grife e homens de smoking se misturavam a taças de champanhe, o ar carregado de perfumes caros e o murmúrio da riqueza. Alex pegou Sarah em uma limusine e, quando a viu em seu vestido esmeralda, sua expressão fez cada momento de ansiedade valer a pena. Você está deslumbrante, ele suspirou. Absolutamente deslumbrante. Você se arruma muito bem, respondeu Sarah, observando o smoking perfeitamente cortado dele. Muito James Bond. Isso faz de você uma Bond Girl? Acho que as Bond Girls deveriam ser mais sofisticadas e menos propensas a tropeçar nos próprios pés. Você não tropeça há semanas. Acho que está curada. Quando chegaram ao local, Sarah viu a fila de fotógrafos, o flash das câmeras já disparando enquanto outros convidados chegavam. Suas mãos começaram a tremer. Ei! Alex pegou a mão dela e apertou-a delicadamente. Olhe para mim. Vamos entrar aí juntos. Vou manter minha mão nas suas costas o tempo todo, e você vai sorrir e ser você mesma. É tudo o que você precisa fazer. Seja você mesmo, porque você é perfeito. Certo. Sarah respirou fundo. Certo, eu consigo. A porta do carro se abriu e o mundo explodiu em luz. Fotógrafos gritaram o nome de Alex. Câmeras dispararam um flash ofuscante. Alex saiu primeiro, depois se virou e ofereceu a mão a Sarah. Ela a pegou, deixando-o ajudá-la a sair do carro, e os fotógrafos enlouqueceram. Sr. Blackwell, quem é o seu par? Alex, aqui. Olhe para cá. Esta é sua namorada? Qual é o nome dela? Alex ignorou todos eles, seus braços deslizando em volta da cintura de Sarah, segurando-a perto enquanto caminhavam pelo tapete vermelho. Ele se inclinou e sussurrou em seu ouvido. Você está indo muito bem. Só mais alguns passos. Eles pararam para tirar fotos, Alex posicionando os dois, com a facilidade prática de alguém que já tinha feito isso 1000 vezes. Sarah tentou sorrir naturalmente, tentou não parecer tão apavorada quanto se sentia. E então eles estavam lá dentro, longe das câmeras, e Sarah finalmente conseguiu respirar. Aquilo foi intenso, ela conseguiu dizer. Essa foi a parte fácil, disse Alex. Riley. Agora vem a socialização, pronta para conhecer algumas das pessoas ricas mais chatas de Manhattan. Apesar do nervosismo, Sarah riu. Mostre o caminho. A noite foi um borrão de apresentações e conversas casuais. Alex a apresentou a sócios, colegas empreendedores, socialites, cujos nomes Sarah reconheceu de revistas. A maioria era educada, ainda que friamente curiosa. Alguns eram genuinamente afetuosos, alguns eram abertamente hostis, seus olhos percorrendo Sarah com um desdém mal disfarçado. Então você é enfermeira?
perguntou uma mulher coberta de diamantes, com um tom que sugeria que ela havia dito coletora de lixo. Eu sou Sara, disse calmamente. Eu trabalho no Hospital São Catarina. Que prático. A mulher fungou antes de se afastar. A mão de Alex apertou as costas de Sara. Ignore-a. Ela é casada com um gestor de fundos de hedge que está atualmente sob investigação por fraude de valores mobiliários. Ela está descontando o estresse em você. Todo mundo aqui tem algum tipo de drama? Mais ou menos. Bem-vinda à alta sociedade. Conforme a noite avançava, Sara se viu relaxando. Sim, algumas pessoas eram horríveis, mas outras foram gentis. Ela teve uma conversa fascinante com um empreendedor de tecnologia sobre a intersecção entre inteligência artificial e saúde. Ela riu das histórias de um capitalista de risco que certa vez insultou acidentalmente um dignitário estrangeiro. E durante todo esse tempo, Alex permaneceu ao seu lado. Sua presença era um conforto constante. Durante o jantar, enquanto estavam sentados à mesa com vários outros casais, Sara sentiu a mão de Alex encontrar a dela por baixo da mesa. Ele entrelaçou os dedos deles e, quando ela olhou para ele a olhava com tanto carinho que seu coração se apertou. Vocês dois são adoráveis, disse a mulher à frente deles com um sorriso genuíno. Há quanto tempo vocês estão juntos? Alguns meses, respondeu Alex, mas parece mais tempo. Da melhor maneira possível, acrescentou, olhando para Sara. Amor jovem, riu o marido da mulher. Aproveite enquanto dura. Eu pretendo, disse Alex baixinho, e algo em seu tom fez Sara se perguntar se ele estava falando de mais do que apenas a noite. Depois do jantar, houve dança. Alex levou Sara para a pista de dança, puxando-a para perto enquanto um quarteto de cordas tocava algo lento e romântico. Obrigada, murmurou ele em seu cabelo enquanto balançavam juntos. Por quê? Por estar aqui, por ser corajosa, por me amar. Obrigada por me fazer sentir que pertenço a este mundo, mesmo quando não pertenço. Você pertence a qualquer lugar que queira estar, Sara. Não deixe ninguém fazer você se sentir diferente. Eles dançaram por várias músicas, perdidos em seu próprio mundo, apesar de estarem cercados por centenas de pessoas. E quando Alex a beijou ali na pista de dança, com as câmeras piscando ao redor, Sara não se importou com as fotos que apareceriam nos tabloides do dia seguinte. Ela só se importava com aquele momento, com o homem em seus braços, com o amor que sentia tão fortemente que quase a assustou. Mais tarde, quando estavam saindo, um repórter conseguiu passar pela segurança. Senhor Blackwell, é verdade que o senhor está namorando sua enfermeira? É esta a mulher que o tratou no hospital? O maxilar de Alex se contraiu, mas Sara apertou a mão dele. Está tudo bem, disse ela suavemente. Alex se virou para o repórter com a expressão neutra. Esta é Sara Mitchell. Ela é enfermeira no Hospital São Catarina, e sim, nos conhecemos lá. Ela também é brilhante, gentil e paciente com minhas piadas horríveis. E sim, estamos namorando. Mas alguma pergunta? A repórter piscou, claramente não esperando uma resposta tão direta. Quão sério é isso? Muito, disse Alex simplesmente olhando para Sara. Muito sério. No carro, a caminho de casa, o telefone de Sara começou a vibrar sem parar. Mensagens de amigos, de colegas, até da mãe dela, que aparentemente já tinha visto fotos online. Começou, disse ela, rolando as notificações com uma mistura de diversão e ansiedade. Arrependimentos? Alex baixinho perguntou. Sara olhou para ele, para aquele homem que entrara em sua vida da maneira mais inesperada, que virara seu mundo de cabeça para baixo da melhor maneira possível. Nenhum. Ótimo. Alex a puxou para perto, beijando o topo de sua cabeça. Porque eu não vou deixar você ir embora nunca. Espero que você saiba disso. Isso é uma ameaça ou uma promessa? Ambas, disse ele. E Sara podia ouvir o sorriso em sua voz. Nas semanas seguintes, Sara aprendeu o que significava estar sob os olhos do público.
Havia fotos dela saindo para o trabalho por paparazzi, artigos especulando sobre o relacionamento deles, artigos sobre diferenças de classe e romance moderno. Alguns eram gentis, outros cruéis, e Sarah aprendeu a parar de ler os comentários em sites de fofoca. Mas também havia coisas boas. O reconhecimento público de Alex sobre o relacionamento deles pareceu solidificar algo entre eles. Eles pararam de se esconder, pararam de se preocupar com quem poderia vê-los. Eles eram simplesmente um casal, navegando pela vida juntos, com todas as suas alegrias e complicações. 6 meses depois daquele primeiro banho acidental, Alex levou Sarah de volta ao observatório onde tiveram seu segundo encontro. Eles caminharam pelo planetário escuro de mãos dadas até chegarem à cúpula de observação. "Tenho uma coisa para te perguntar", disse Alex, e o coração de Sarah disparou quando ela o viu colocar a mão no bolso. "Alex, espere." "Deixe-me dizer isso", ele interrompeu gentilmente. "Sarah Mitchell, você entrou na minha vida por acidente. Literalmente, você cometeu um erro que acabou sendo a melhor coisa que já me aconteceu. Você me mostrou o que significa ser verdadeiramente vista, ser amada por quem eu sou, e não pelo que eu tenho. Você me fez rir. Você me desafiou. Você esteve ao meu lado em tudo. E eu não consigo imaginar minha vida sem você." Ele se ajoelhou e Sarah levou as mãos à boca. "Eu sei que não estamos juntos há tanto tempo. Sei que algumas pessoas dirão que estamos nos precipitando, mas nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Sarah, você quer se casar comigo? Você me deixa passar o resto da minha vida tentando merecê-la?" Em meio às lágrimas, Sarah assentiu. "Sim, sim, claro, sim." Alex colocou o anel em seu dedo, uma aliança simples com uma pedra esmeralda que combinava com seus olhos, e a puxou para seus braços. Eles se beijaram sob as estrelas, e Sarah pensou que aquele momento, como aquela primeira noite ali, era um que ela queria congelar no tempo para sempre. "Eu te amo", ela sussurrou contra os lábios dele. "Eu também te amo, minha linda e desastrada enfermeira que mudou a minha vida inteira." "Você vai deixar isso para trás?" "Nunca", Alex sorriu. "É a nossa história de origem. Todo super-herói precisa de uma. Nós não somos super-heróis. Fale por você. Você salva vidas todos os dias. Isso faz de você uma heroína para mim." E enquanto elas estavam ali, abraçadas sob o céu infinito, Sarah percebeu que às vezes as melhores histórias começam com um erro. Às vezes, o quarto errado leva à pessoa certa. Às vezes, dar banho acidentalmente em um bilionário leva a uma história de amor para a eternidade. Ela mal podia esperar para ver o que viria a seguir. O que você achou da história deles? Compartilhe sua opinião nos comentários. Em uma escala de 0 a 10, qual é a sua nota? Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E confira mais histórias emocionantes clicando no final.